Capítulo 3: Como criar hábitos melhores em 4 passos simples. Em 1898, um psicólogo chamado Edward Thorndike conduziu um experimento que estabelecia as bases para a nossa compreensão de como os hábitos se formam e as regras que guiam nosso comportamento. Thorndike estava interessado em estudar o comportamento dos animais e começou trabalhando com gatos. Ele colocava cada gato em um dispositivo conhecido como caixa quebra-cabeça, que fora projetado para que o gato pudesse escapar através de uma porta, por meio de algum ato simples, como puxar uma cordinha, pressionar uma alavanca ou pisar em uma plataforma. Por exemplo, uma caixa continha uma alavanca que, quando pressionava, abria a porta lateral da caixa. Uma vez aberta a porta, o gato poderia sair e correr até uma tigela com comida. A maioria dos gatos queria fugir assim que era colocada dentro da caixa. Eles enfiavam o nariz nos cantos, as patas pelas frestas e arranhavam os objetos soltos na caixa. Depois de alguns minutos de exploração, eles apertavam a alavanca mágica, a porta se abria e eles escapavam. Thorndike registrou o comportamento de cada gato em muitas tentativas. No começo, os animais se moviam aleatoriamente pela caixa. Mas assim que a alavanca era pressionada e a porta se abria, o processo de aprendizado começava. Gradualmente, cada gato aprendeu a associar a ação de pressionar a alavanca com a recompensa de escapar da caixa e chegar à comida. Depois de 20 a 30 tentativas, o comportamento se tornou tão automático e habitual que o gato conseguia escapar em poucos segundos. Thorndike observou. O gato 12 levou os seguintes tempos para realizar o ato: 160 segundos, 30, 90, 60, 15, 28, 20, 30, 22, 11, 15, 20, 12, 10, 14, 10, 8, 8, 5, 10, 8, 6, 6, 7. Durante os 3 primeiros ensaios, o gato escapou em uma média de 1,5 minutos. Durante os últimos 3, ele escapou em média de 6,3 segundos. Com a prática, cada gato cometia menos erros e suas ações se tornavam mais rápidas e automáticas. Em vez de repetir os mesmos erros, o gato começou a ir diretamente para a solução. A partir de seus estudos, Thorndike descreveu o processo de aprendizagem, afirmando que comportamentos seguidos de consequências satisfatórias tendem a se repetir, e aqueles que produzem consequências desagradáveis têm menos probabilidade de se repetir. Seu trabalho fornece o ponto de partida perfeito para discutir como os hábitos se formam em nossas próprias vidas. Ele também fornece respostas para algumas questões fundamentais, como: o que são hábitos? Por que o cérebro os constrói? Por que o seu cérebro cria hábitos? Um hábito é um comportamento repetido suficiente para se tornar automático. O processo de formação de hábitos começa com tentativa e erro. Sempre que você encontra uma nova situação na vida, seu cérebro precisa tomar uma decisão. Como respondo a isso? Na primeira vez que você se depara com um problema, não tem certeza de como resolvê-lo. Como o gato de Thorndike, você está apenas tentando descobrir o que funciona. A atividade neurológica no cérebro é alta durante esse período. Você está analisando cuidadosamente a situação e tomando decisões conscientes sobre como agir. Está absorvendo uma tonelada de novas informações e tentando entender tudo. O cérebro está ocupado aprendendo o curso de ação mais eficaz. Ocasionalmente, como um gato pressionando uma alavanca, você tropeça em uma solução. Está se sentindo ansioso e descobre que correr o acalma. Está mentalmente exausto depois de um longo dia de trabalho e percebe que jogar videogame o relaxa. Está explorando e bum, uma recompensa. Depois de se deparar com uma recompensa inesperada, você altera sua estratégia para a próxima vez. Seu cérebro imediatamente começa a catalogar os eventos que precederam a recompensa. Espere um minuto. Isso foi bom. O que eu fiz antes disso? Esse é o ciclo de feedback por trás de todo o comportamento humano. Tente, fale e aprenda, tente de maneira diferente. Com a prática, os movimentos inúteis desaparecem e as ações úteis são reforçadas. É assim que um hábito é formado.
Sempre que você enfrenta um problema repetidamente, seu cérebro começa a automatizar o processo para resolvê-lo. Seus hábitos são apenas uma série de soluções automáticas que resolvem os problemas e as tensões que você enfrenta regularmente. Como descreve o cientista comportamental Jason Hare, os hábitos são simplesmente soluções confiáveis para problemas recorrentes em nosso ambiente. À medida que os hábitos são criados, o nível de atividade no cérebro diminui. Você aprende a observar pistas que indicam o sucesso e ignora todo o resto. Quando uma situação semelhante surge no futuro, você sabe exatamente o que procurar. Não há mais a necessidade de analisar todos os ângulos de uma situação. Seu cérebro pula o processo de tentativa e erro e cria uma regra mental. Se isto, então aquilo. Esses scripts cognitivos são seguidos automaticamente sempre que a situação é apropriada. Agora, sempre que se sentir estressado, você terá vontade de correr. Assim que entrar em casa depois do trabalho, vai direto para o videogame. Uma escolha que antes exigia esforço, agora é automática. Um hábito foi criado. Hábitos são atalhos mentais aprendidos com a experiência. De certo modo, eles são apenas uma lembrança de passos já seguidos anteriormente para resolver um problema. Sempre que as condições estiverem corretas, você pode utilizar essa memória e aplicar automaticamente a mesma solução. A principal razão pela qual o cérebro se lembra do passado é para prever melhor o que funcionará no futuro. A formação de hábitos é incrivelmente útil porque a mente consciente é o obstáculo do cérebro. Por ser capaz de prestar atenção em apenas um problema de cada vez, seu cérebro está sempre trabalhando para guardar sua atenção consciente para qualquer tarefa que seja mais essencial. Sempre que possível, a mente consciente delega tarefas para que a mente não conscientize as realize automaticamente. Isso é exatamente o que acontece quando um hábito é formado. Os hábitos reduzem a carga cognitiva e liberam a capacidade mental para que você possa direcionar sua atenção para outras tarefas. Apesar de sua eficiência, algumas pessoas ainda se perguntam sobre os benefícios dos hábitos. O argumento é o seguinte: os hábitos tornarão minha vida sem graça? Não quero me engessar. Não quero me engessar em um estilo de vida de que não goste. Será que rotina demais não tira a vibração e a espontaneidade da vida? Certamente não. Essas questões estabelecem uma falta de dicotomia. Fazem você pensar que é preciso escolher entre construir hábitos e alcançar a liberdade. Na realidade, os dois se complementam. Hábitos não restringem a liberdade, eles a criam. Na verdade, pessoas que não controlam seus hábitos muitas vezes são as que têm menos liberdade. Sem bons hábitos financeiros, você sempre estará lutando pelo próximo tostão. Sem bons hábitos de saúde, sempre parecerá ter pouca energia. Sem bons hábitos de aprendizagem, sempre sentirá que está atrás da curva. Se está sempre sendo forçado a tomar decisões em tarefas simples, quando devo me exercitar? Onde vou escrever? Quando pago as contas? Então tem menos tempo para a liberdade. Somente quando tornamos os fatos básicos da vida mais fáceis é que conseguimos criar o espaço mental necessário para o pensamento livre e a criatividade. Por outro lado, quando você tem seus hábitos arraigados e os elementos básicos da vida estão determinados e são realizados, sua mente está livre para se concentrar em novos desafios e dominar o próximo conjunto de problemas. Construir hábitos no presente permite que você faça mais do que deseja no futuro. A ciência por trás dos hábitos. O processo de construção de um hábito se divide em 4 estágios simples: estímulo, desejo, resposta e recompensa. Decifrar essas peças fundamentais nos ajuda a entender o que é um hábito, como funciona e como melhorar. Esses 4 estágios padrão são a espinha dorsal de todos os hábitos e seu cérebro os percorre sempre na mesma ordem todas as vezes. Primeiro, há o estímulo. Ele aciona o cérebro para iniciar um comportamento. É uma informação que prevê uma recompensa.
Nossos ancestrais pré-históricos prestavam atenção a sinais que indicavam a localização de recompensas primárias, como comida, água e sexo. Hoje passamos a maior parte do tempo reconhecendo estímulos que predizem recompensas secundárias, como dinheiro e fama, poder e status, elogios e aprovação, amor e amizade ou um sentimento de satisfação pessoal. Claro, essas buscas também aumentam indiretamente nossas chances de sobrevivência e reprodução. E esse é o motivo mais profundo por trás de tudo que fazemos. Sua mente está continuamente analisando seu ambiente interno e externo em busca de estímulos de recompensas. Como o estímulo é a primeira indicação de que estamos perto de uma recompensa, isso naturalmente leva a um desejo. Os desejos são o segundo passo, e eles são a força motivadora por trás de cada hábito. Sem algum nível de motivação ao desejo, sem desejar a mudança, não temos razão para agir. O que você almeja não é o hábito em si, mas a mudança de estado que ele proporciona. Você não almeja fumar um cigarro, mas a sensação de alívio que ele proporciona. Não é motivado por escovar os dentes, mas sim pela sensação de ter uma boca limpa. Não quer ligar a televisão, quer se divertir. Todo desejo está ligado à vontade de mudar seu estado interno. Esse é um ponto importante que discutiremos em detalhes mais adiante. Os desejos diferem de pessoa para pessoa. Em teoria, qualquer informação pode desencadear um desejo, mas na prática, as pessoas não são motivadas pelos mesmos estímulos. Para um jogador, o som das máquinas caça-níqueis pode ser um estímulo potente, que desencadeia uma intensa onda de desejo. Para quem raramente joga, os sons e barulhos do cassino são apenas ruído de fundo. Os estímulos são insignificantes até serem interpretados. Os pensamentos, sentimentos e emoções do observador são o que transformam um estímulo em desejo. O terceiro passo é a resposta. Ele é o verdadeiro hábito que você pratica, que pode assumir a forma de um pensamento ou uma ação. Se a resposta ocorre ou não depende de como você está motivado e quanto atrito está associado ao comportamento. Se uma determinada ação requer mais esforço físico ou mental do que está disposto a gastar, você não fará isso. Sua resposta também depende da sua capacidade. Parece simples, mas um hábito só consegue se arraigar se você for capaz de praticá-lo. Se quer enterrar uma bola de basquete, mas não consegue pular alto o suficiente para alcançar o aro, bem, você está sem sorte. Finalmente, a resposta oferece uma recompensa. As recompensas são o objetivo final de todo hábito. O estilo significa perceber a recompensa. O desejo, querer a recompensa e a resposta, obtê-la. Buscamos recompensas porque elas servem a dois propósitos. Primeiro, elas nos satisfazem. E segundo, nos ensinam. O primeiro objetivo das recompensas é satisfazer seu desejo. Sim, as recompensas oferecem benefícios em si mesmas. Comida e água fornecem a energia de que precisa para sobreviver. Conseguir uma promoção traz mais dinheiro e respeito. Ficar em forma melhora sua saúde e suas perspectivas de namoro. Mas o benefício mais imediato é que as recompensas satisfazem seu desejo de comer, conquistar status ou aprovação. Pelo menos por um momento, recompensas oferecem satisfação e alívio do desejo. Em segundo lugar, as recompensas nos ensinam quais ações valem a pena lembrar no futuro. Seu cérebro é um detector de recompensas. Ao longo de sua vida, seu sistema nervoso sensorial monitora continuamente quais ações satisfazem seus desejos e proporcionam prazer. Os sentimentos de prazer e decepção fazem parte do mecanismo de feedback que ajuda seu cérebro a distinguir ações úteis de inúteis. As recompensas fecham um ciclo de feedback e completam um ciclo de hábitos. Se um comportamento é insuficiente em qualquer um dos 4 estágios, isso não se tornará um hábito. Elimine o estímulo e seu hábito nunca começará. Reduz o desejo e não terá motivação suficiente para agir. Dificulte o comportamento e não será capaz de colocá-lo em prática. E se a recompensa não satisfazer seu desejo, você não terá mais motivos para repetir a ação no futuro. Sem os 3 primeiros estágios, um comportamento não ocorre. Sem os 4, ele não é repetido. Em resumo,
O estímulo desencadeia um desejo, que motiva uma resposta, que fornece uma recompensa, que satisfaz o desejo e, em última instância, se associa ao estímulo. Junto, esses 4 estágios formam um feedback neurológico: estímulo, desejo, resposta, recompensa. Estímulo, desejo, resposta, recompensa, que finalmente permite que você crie hábitos automáticos. Esse é conhecido como ciclo de hábitos. Esse processo de 4 estágios não é algo que acontece ocasionalmente, mas sim um ciclo de feedback interminável que está em execução e atividade durante todos os momentos de sua vida, inclusive agora. O cérebro está continuamente examinando o ambiente, prevendo o que acontecerá a seguir, experimentando respostas diferentes e aprendendo com os resultados. Todo o processo é concluído em uma fração de segundo e nós o usamos de novo e de novo sem perceber tudo que foi empacotado no momento anterior. Podemos dividir esses 4 estágios em 2 fases: a fase do problema e da solução. A fase do problema inclui o estímulo e o desejo, e é quando você percebe que algo precisa mudar. A fase de solução inclui a resposta e a recompensa, e é quando você age e atinge a mudança que deseja. Todo comportamento é motivado pelo desejo de resolver um problema. Às vezes o problema é que você percebe algo bom e quer obtê-lo. Às vezes o problema é que está sentindo dor e quer aliviá-la. De qualquer maneira, o propósito de todo hábito é resolver os problemas que enfrenta. Imagine entrar em um quarto escuro e acender a luz. Você já executou esse hábito simples tantas vezes que o faz automaticamente. Os 4 estágios são percorridos em uma fração de segundo. O desejo de agir emerge sem a necessidade de pensar. No momento em que nos tornamos adultos, raramente notamos os hábitos que governam nossas vidas. A maioria de nós nunca pensa 2 vezes no ato de amarrar o mesmo sapato todas as manhãs ou desligar a torradeira após cada uso, ou sempre vestir roupas confortáveis quando chegamos em casa do trabalho. Depois de décadas de programação mental, automaticamente nos inserimos nesses padrões de pensamento e ação. As 4 leis da mudança de comportamento. Nos próximos capítulos, veremos repetidamente como os 4 estágios de estímulo, desejo, resposta e recompensa influenciam quase tudo que fazemos todos os dias. Mas, antes de fazermos isso, precisamos transformar esses 4 estágios em uma estrutura prática que podemos usar para projetar os bons hábitos e eliminar os maus. Refiro-me a este quadro com as 4 leis da mudança de comportamento. E ele fornece um conjunto simples de regras para criar bons hábitos e abandonar os maus. Pense em cada lei como uma alavanca que influencia o comportamento humano. Quando as alavancas estão nas posições certas, criar hábitos é fácil. Quando estão nas posições erradas, é quase impossível. Como criar um bom hábito? A primeira lei, estímulo, torne-o claro. A segunda lei, desejo, torne-o atraente. A terceira lei, resposta, torne-o fácil. A quarta lei, recompensa, torne-o satisfatório. Podemos inverter essas leis para aprender a cortar um mau hábito. Inversão da primeira lei, estímulo, torne-o invisível. Inversão da segunda lei, desejo, torne-o desinteressante. Inversão da terceira lei, resposta, torne-o difícil. Inversão da quarta lei, recompensa, torne-o insatisfatório. Seria irresponsável de minha parte afirmar que essas 4 leis são uma estrutura exaustiva para a mudança de qualquer comportamento humano. Mas acho que está bem próximo. Como você verá em breve, as 4 leis da mudança de comportamento se aplicam a quase todos os campos, do esporte à política, da arte à medicina, da comédia à administração. Essas leis podem ser usadas independentemente do desafio que esteja enfrentando. Não há necessidade de estratégias totalmente diferentes para cada hábito. Sempre que quiser mudar seu comportamento, simplesmente pergunte a si mesmo: 1. Como posso tornar claro? 2. Como posso torná-lo atraente? 3. Como posso torná-lo fácil? 4. Como posso torná-lo satisfatório? Se você já se perguntou: por que não faço o que digo que vou fazer? Por que não perco peso?
paro de fumar, economizo para a aposentadoria, nem começo aquele negócio. Porque digo que algo é importante, mas parece que nunca arranjo tempo para isso. A resposta a essas perguntas estão em algum lugar dessas 4 leis. A chave para criar bons hábitos e abandonar os maus é entender essas leis fundamentais e como alterá-las de acordo com as suas especificações. Todo objetivo está fadado ao fracasso, se contrariar a natureza humana. Os seus hábitos são moldados pelo sistema em sua vida. Nos capítulos seguintes, discutimos essas leis uma a uma e mostramos como pode usá-las para criar um sistema no qual os bons hábitos surgem naturalmente e os maus hábitos desaparecem. Resumo do capítulo. Um hábito é um comportamento repetido o suficiente para se tornar automático. O objetivo final dos hábitos é resolver os problemas da vida com o mínimo de energia e esforço possíveis. Qualquer hábito pode ser dividido em um ciclo de feedback que envolve 4 estágios: estímulo, desejo, resposta e recompensa. As 4 leis da mudança de comportamento são um conjunto simples de regras que podemos usar para criar hábitos melhores. 1. Torná-los claros. 2. Torná-los atraentes. 3. Torná-los fáceis. E 4. Torná-los satisfatórios. A primeira lei: torne-o claro.